Olá, nosso grupo é composto por Gisele Fernandes, Marcela Vasconcelos e Victor Alves. Nós vamos apresentar o capítulo 1 do livro Gestão do Conhecimento Pessoal, Perspectivas Individuais, Organizacionais e Sociais. O nome do capítulo é A Natureza e o Valor da Gestão do Conhecimento Pessoal, de Pauline e Gorman. Para os autores, a gestão do conhecimento pessoal, também conhecida como PKM, de Personal Knowledge Management, difere significativamente da gestão do conhecimento, pois enquanto a visão tradicional de gestão do conhecimento se concentra na gestão do conhecimento organizacional, o foco central do PKM é a investigação pessoal. O PKM é entendido como uma forma sofisticada de gestão de carreira e vida, uma vez que se concentra em ajudar os indivíduos a se tornarem mais eficazes em ambientes pessoais, organizacionais e sociais. A gestão do conhecimento pessoal pode ser uma maneira de ajudar os indivíduos a sobreviver e prosperar através de ambientes organizacionais e sociais turbulentos, complexos e mutáveis. O mundo gira e a mudança ocorre. Nesta seção, os autores destacam dois problemas da natureza evolutiva do trabalho do conhecimento que apoiam a necessidade de PKM. Ninguém duvida que os indivíduos enfrentam um enorme problema de ter acesso a mais informações do que podem assimilar e gerenciar confortavelmente. Grandes quantidades de informações são enviadas para nós por diversos canais. Neste sentido, a sobrecarga de informações pode dificultar a tomada de decisões e julgamentos, causando estresse e impedimentos cognitivos, comumente entendidos como paralisia por análise. O outro problema é a natureza mutável do trabalho. As pressões competitivas sobre as organizações continuam a crescer, assim como a necessidade de maior flexibilidade e conjuntos de habilidades. Como consequência, as pressões competitivas sobre os indivíduos também estão aumentando, sendo necessário que os mesmos mantenham, desenvolvam e comercializem suas habilidades para obterem vantagem competitiva no mercado de trabalho. Gestão do conhecimento organizacional. A ênfase na pesquisa de gestão do conhecimento permaneceu em como extrair conhecimento das pessoas, seja fazendo explicitá-lo e inseri-lo em um sistema de informação ou sistema de gestão, ou incentivando os funcionários a compartilhar conhecimento em situações sociais e profissionais, como comunidades de prática. É notório que grande parte do conhecimento crítico de uma organização reside nos funcionários. Portanto, os autores acreditam que o sucesso das estratégias de gestão do conhecimento organizacional depende, em última análise, de quão bem as organizações valorizam e podem fortalecer a busca individual do funcionário por conhecimento, autoestima e até mesmo autorrealização. PKM e o trabalhador do conhecimento. As raízes do PKM são multidisciplinares. Um dos antecedentes mais aparentes é o gerenciamento de informações pessoais, decorrente de pesquisas em gerenciamento de bibliotecas e informações, ferramentas e softwares de produtividade pessoal. Os primeiros trabalhos nessa área se concentraram em ajudar estudantes universitários a desenvolver habilidades de alfabetização informacional e usar a tecnologia para organizar e usar a informação. Todos os indivíduos requerem processos e ferramentas pelos quais possam avaliar o que sabem em uma determinada situação e, então, buscar formas de preencher as lacunas quando necessário. Os autores destacam que nas formas organizacionais de gestão do conhecimento, muitas vezes a tecnologia é equiparada a uma solução. Porém, ressaltam que há muito mais no PKM do que tecnologia. Novas abordagens têm se concentrado no desenvolvimento de habilidades e atitudes que levam à cognição, comunicação, colaboração, criatividade, resolução de problemas, aprendizagem ao longo da vida, redes sociais, liderança e afins mais eficazes. Essas abordagens tornam o PKM qualitativamente diferente do gerenciamento de informações
e podem ajudar os indivíduos a entender melhor a informação e o conhecimento e colocá-los em um contexto que permita a tomada de decisão mais eficaz sobre as escolhas de carreira e vida. Na próxima seção do capítulo, os autores se dedicam aos aspectos práticos do PKM. Então, nesta seção, eles apresentam 5 áreas intimamente relacionadas entre si, que são fundamentais para a estratégia de PKM. São elas a gestão, aprendizagem, comunicação, uso de tecnologia, previsão. A primeira delas, a gestão, requer uma compreensão de si mesmo, uma autogestão no caso, né? Incluindo a reflexão sobre seus pontos fortes e fracos. O objetivo aqui não é meramente atingir as metas externas, mas refletir continuamente e melhorar o próprio eu interior e desenvolver assim uma filosofia de vida. Olá, eu sou Gisele Fernandes e eu vou dar continuidade à apresentação. Ainda sobre os aspectos práticos do PKM, a segunda área é intimamente relacionada, que são fundamentais para a estratégia do PKM, está a aprendizagem ao longo da vida. A aprendizagem ao longo da vida, na forma de educação e treinamento contínuo de adultos, provavelmente será uma parte importante de qualquer estratégia do PKM. Interesses e predileções pessoais também são importantes para determinar o que estudar, pois geram entusiasmo e também podem levar a oportunidades imprevistas. Ler amplamente e em uma variedade de áreas pode abrir novos horizontes e levar a um estudo mais aprofundado. Embora as organizações possam oferecer, e às vezes o fazem, oportunidades de desenvolvimento e aprendizado pessoal, a responsabilidade final permanece com o indivíduo para determinar e agir de acordo com uma estratégia apropriada. A próxima área apresentada pelos autores são as habilidades de comunicação e interpessoais. As habilidades de comunicação e as habilidades interpessoais são outro componente fundamental da PKM. Aqui, a comunicação engloba uma variedade de habilidades, além de fazer uma apresentação eficaz ou escrever de forma persuasiva. Como Murphy argumenta, a percepção, intuição, a expressão, a visualização, a interpretação e o design são todas as formas críticas de comunicação. Outra habilidade de comunicação vital é a capacidade de interagir com outras pessoas, como fazer network, criar o que a literatura chama de redes sociais. A próxima área estudada pelos autores é o uso da tecnologia. Esse quarto componente diz respeito a usar a tecnologia de forma eficaz. Isso é claramente uma condição básica no mundo de hoje. No entanto, deve ser tratado como uma ferramenta que atende a uma estratégia de PKM, não como um substituto para a estratégia. A tecnologia, na forma da internet, certamente torna a informação mais facilmente aplicável. A quinta e última área é uma habilidade desafiadora para desenvolver. A menos que alguém tenha poderes extrasensoriais, é improvável que seja capaz de prever o futuro com algum grau de precisão. No entanto, pode-se argumentar que informações de alta qualidade, cuidadosamente consideradas, pode, de fato, nos permitir entender melhor o possível desenvolvimento de tendências. A habilidade-chave aqui talvez seja capaz de considerar várias possibilidades, preparar-se de maneira apropriada e estar pronto para agir conforme necessário. Na fase final de análise desse capítulo, sobre a conclusão. Os autores concluíram que a gestão do conhecimento pessoal
é muito mais do que uma ramificação da gestão do conhecimento, pois além de capacitar os indivíduos a assumir o controle de suas próprias carreiras, dá à organização a oportunidade de vincular suas estratégias à gestão do conhecimento aos seus funcionários. Os autores enfatizam ainda que o PKM pode ajudar os indivíduos a gerenciar mais do que apenas suas carreiras. Também serve como impulso para considerar a aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento de habilidades e redes para ampliar seus horizontes. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver vendo essa gravação. Meu nome é Victor Alves, vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho do seminário de Personal Knowledge Management, Gestão do Conhecimento Pessoal, da disciplina de Conhecimento Pessoal e Sabedoria Prática. O artigo que eu vou apresentar é o Personal Knowledge Management, The Foundation of Organizational Knowledge Management, da Priri Jain, e aqui eu vou começar o meu slide. De forma resumida, esse artigo ele é um estudo em pequena escala que tem os seguintes objetivos: explorar como as pessoas percebem a PKM, se as pessoas de fato estão cientes do que é a PKM, como a PKM ela pode impactar a gestão do conhecimento e a produtividade organizacional, e uma tentativa também de harmonizar conhecimentos, os objetivos organizacionais e pessoais. Para isso foi utilizado uma pesquisa por questionário com questões tanto quantitativas e qualitativas, e com as respostas recebidas foi feita uma análise e recomendações. E já na introdução, a autora traz alguns pontos importantes sobre a gestão do conhecimento pessoal, sua importância para as organizações, né? Ela mostra, por exemplo, né, de um artigo do Wright de 2007, que as organizações dependem da contribuição dos trabalhadores do conhecimento, e estes, por sua vez, demandam e precisam, né, de grande expertise em desenvolver experiência e educação, né? E com isso utilizam e criam bastante conhecimento. Dessa forma, as pessoas elas são também os ativos da organização, e por isso estratégias no conhecimento elas são críticas para o sucesso das organizações, de forma que as organizações consigam garantir a otimização desses recursos e conhecimentos, né, conforme Blair 2006. Porém, a autora percebe que, apesar das pessoas serem esse fator e esse ativo importante nas organizações, que a própria gestão do conhecimento ela dava mais foco no aspecto organizacional do que o pessoal. E com isso, a gestão do conhecimento pessoal não é tanto lembrada ou abordada pelas mesmas, né? O que é um pouco contraditório, visto que as pessoas elas são importantes para o desempenho das organizações. Dando continuidade no capítulo de contextualização sobre o PKM e revisão da literatura, a autora já no início traz algumas origens do termo da gestão do conhecimento pessoal. Embora não com esse nome de Personal Knowledge Management, ah, o Drucker ele já trazia sobre a importância do trabalhador do conhecimento, né, como Knowledge Work ou Advanced Knowledge Work, e Personal Management, né, e a importância disso para a produtividade, para o desenvolvimento desse colaborador, desse profissional. Porém, o termo do Personal Knowledge, o conhecimento pessoal, ele é ainda mais antigo, foi escrito pela primeira vez pelo Polanyi em 1958, onde ele fala ali na obra dele um pouco mais sobre o conhecimento tácito, né, e esse conhecimento pessoal. Porém, o termo Personal Knowledge Management, ou gestão do conhecimento pessoal, tal como a gente conhece hoje, foi trazido pela primeira vez pelos Friend e Nixon em 1999, num seminal artigo dele sobre a gestão do conhecimento pessoal, o porquê, o como é a utilização dela. A gestão do conhecimento pessoal, ela também tem como antecedente o Personal Information Management, né, das ciências ali da informação e pesquisas nessa temática, e a utilização de ferramentas e softwares para isso. No entanto, atualmente, a PKM moderna, né, como a autora fala, ela tem como foco
os indivíduos e como que eles podem se tornar trabalhadores de conhecimento mais produtivos. Então, essa é a contextualização que ela traz. Do ponto de vista de revisão da literatura, a autora fez algumas pesquisas exploratórias, né, investigações na literatura, e ela identificou ali algumas bases da gestão do conhecimento pessoal, que ela dividiu basicamente em 5 blocos, né. O primeiro bloco de habilidade de gestão do conhecimento pessoal, onde ela listou ali algumas habilidades importantes relacionadas a isso, tal como lifelong learning, como também gerenciamento do tempo. Então, por exemplo, como gerenciar a própria aprendizagem, comunicação, são algumas dessas habilidades. O outro bloco que ela traz, que é importante, é o bloco dos benefícios, tanto os individuais quanto organizacionais da gestão do conhecimento pessoal, né. Do aspecto individual, por exemplo, ela traz aqui algumas descobertas nessa investigação dela, como, por exemplo, como a gestão do conhecimento pessoal pode endereçar e ajudar na questão da sobrecarga de informação, né? Eh, como ela pode ajudar, por exemplo, as pessoas pensarem de forma mais inovadora e pensar criticamente, né? Como que ela pode ajudar as pessoas a identificar gaps de conhecimento, de habilidade, né? Construir capacidade. E do ponto de vista organizacional, como melhorar na tomada de decisão organizacional, na inovação contínua, na melhoria da produtividade e da performance. Dando continuidade aos blocos, ela também identificou, por exemplo, na pesquisa da Xiao e Tsui, as fases de adoção da gestão do conhecimento pessoal, né? Então, a fase do conhecimento, a fase da persuasão, a fase da decisão e a fase da implementação e a fase da confirmação, né? Eh, então, por onde passa a implementação aí da gestão do conhecimento pessoal. Em outro aspecto, ela também traz aqui alguns exemplos de ferramentas, que na época dessa pesquisa, é importante notar que as ferramentas não eram como a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem muito mais ferramentas, até mais específicas, para isso, e que ajudam bastante em anotações, na conexão de, de conhecimento, né? Informação, como, por exemplo, o Obsidian, né? O Notion, o Evernote, que são ferramentas hoje muito utilizadas para esse tipo de coisa, que, por exemplo, na fase dessa pesquisa não se falava, e não mencionou isso. Então essas são algumas algumas coisas que ela menciona aqui no artigo, que eu acho que é importante a gente falar. No capítulo de descobertas, só vou compartilhar aqui algumas estatísticas, né, que ela traz na sua pesquisa, que foi bem interessante, que embora no artigo ela não traz em números, né, que eu procurei trazer e organizar para ficar mais claro, em termos de gráficos, nós tivemos, né, 54 respondentes, né, sendo a maior parte deles de senior lecturers, né, onde eles responderam aí 83%, na verdade 83%, por cento das pessoas, né, responderam que ela pode melhorar sim o desempenho organizacional. Então, nessa aqui, na importância do PKM, eles poderiam escolher mais de uma opção. Então, 83% disseram dos 54 que ela pode sim melhorar. Então, a grande maioria concorda com essa afirmação. E o menor é melhora na tomada de decisão baseada no conhecimento. Então, mas mesmo assim, a maior parte deles selecionaram, mais da metade. Também aqui, em termos de tempo para buscar conhecimento, informação ao longo do dia, 24% disseram que demora de 3 a 4 horas, muito próximo de menor, aqueles que responderam menor de 1 hora. Então, você vê aqui uma certa contrariedade, né? A maioria respondeu menos, mas também uma parte significante disse
que gasta de 3 a 4 horas. Do ponto de vista de tipos de conhecimento pessoal, todos eles, né, 100%, relacionam documentos relacionados ao trabalho eh, como um tipo de conhecimento pessoal, né, que são importantes. Então, isso é relevante aí para o aspecto. Dando continuidade aqui às descobertas no outro slide, podemos ver também como desafio, principais desafios para gerenciar a PKM, a falta de instalações ou facilities, né, que ela coloca no artigo. 67% das pessoas responderam que isso é um fator, é um desafio seguido ali pela falta de tempo, né, bem próximo. Em termos de atualização desse conhecimento pessoal, a grande maioria diz que todo dia, né, juntamente aí com toda semana. Então são os dois principais escolhas. Como sugestão aí para superar os desafios, saber mais sobre a gestão do conhecimento pessoal foi votado aí por 74% das pessoas, seguido pela formação de gestão do conhecimento pessoal. E como sugestões sobre a harmonização de objetivos pessoais e organizacionais, a grande maioria, 83%, disse que a PKM deve estar no centro de cada iniciativa de desenvolvimento dos colaboradores, o que está muito relacionado também com esse último que eu mencionei, para superar os desafios. Então, que é investir na formação da gestão do conhecimento pessoal e também em fazer com que as pessoas saibam mais sobre isso, para superar esses desafios. Então, faz todo sentido essa importância de conhecer mais sobre a gestão do conhecimento pessoal. Indo para o próximo capítulo, né, que fala ali eh, da discussão da implementação e as principais descobertas, ela resume aqui, né, de certa forma, e detalha as etapas aí para essa implementação, né? Então, nada mais é do que um modelo aí, né, uma estrutura, um framework para essa implementação. Então, para habilidades de PKM, a gente desenvolver essas habilidades que estão aqui, né, aprender ao longo da vida, gestão do tempo, uso da tecnologia. O PKM Awareness, que é essa conscientização, é importante a gente investir em pesquisas, seminários, formação e até o marketing da importância da PKM. A harmonização dos objetivos pessoais e organizacionais, né, que é alinhar esse objetivo das pessoas com o das organizações, incentivar aquelas pessoas que de fato fazem a PKM, né, aquelas pessoas que se destacam, ter um ambiente propício para isso. E por fim, na verdade, talvez até o primeiro ponto aí nessa implementação, que é a responsabilidade da organização, que é colocar a PKM de fato no coração, no núcleo aí dos programas de desenvolvimento, dar essa accountability das necessidades dos empregados, proporcionar instalações, facilities adequadas, treinar de forma regular nas habilidades de PKM e ter aí o TIC, né, que é tecnologias, informação e comunicação adequados, né, as telecomunicações e informações para isso. Então, esse aí, com esses 4 parâmetros ou blocos, a gente consegue implementar de forma adequada a gestão do conhecimento pessoal. Indo então para a conclusão do artigo, eu enumero aqui algumas conclusões que o artigo traz, né, que a maioria dos respondentes não estava ciente do conceito, não, então na pesquisa mostra isso, né, que as pessoas não sabiam, mas de forma surpreendente, percebe-se que mesmo não conhecendo, elas apreciam esse conceito da gestão do conhecimento pessoal e elas concordam da necessidade da harmonização dos objetivos pessoais e organizacionais e que é possível sim ser feito. Os resultados desse estudo eles parecem também sugerir que os entrevistados estavam praticando a PKM sem saber, né? Isso acontece também com a própria gestão do conhecimento, quando a gente vai investigar também nas organizações.
E também, pelos resultados da pesquisa, fica evidente que a PKM é uma ferramenta de gestão para melhorar a eficácia pessoal, que tem influência direta na melhoria da eficácia e produtividade de uma organização. A maioria dos entrevistados também estava de acordo que a PKM deve estar no centro de cada programa de desenvolvimento organizacional de funcionários e há a necessidade de criar conscientização sobre a PKM e disponibilidade de infraestrutura adequada para introduzir a PKM com sucesso. Dessa forma, conclui-se que a PKM deve ser considerada como base da gestão do conhecimento organizacional. Para concluir, então, aqui nosso artigo, eu vou falar sobre o capítulo de recomendações. Então, a autora, ela mostra que pelo fato dos respondentes não terem conhecimento do conceito PKM, é importantíssimo, imperativo, criar essa consciência sobre o PKM através de seminários, workshops e treinamentos, e que para harmonizar os conhecimentos pessoais e organizacionais, a responsabilidade da organização fornecer o ambiente adequado, proporcionar treinamentos, incentivos e todas as facilidades necessárias. Os sistemas de conhecimento das universidades e organizações devem colocar a PKM no centro de qualquer programa de desenvolvimento de funcionários. As preferências individuais e os estilos de trabalho de funcionários devem ser comparados à infraestrutura corporativa de GC. As universidades e organizações devem se concentrar na necessidade de renovar constantemente o conhecimento da equipe para sobreviver em ambientes de mudança. Incentivos adequados devem ser fornecidos para encorajar a academia a adotar totalmente a PKM e alinhar objetivos pessoais com objetivos organizacionais. Deve haver um plano de treinamento adequado e instalações para a equipe com todas as habilidades necessárias para permitir que a equipe pratique PKM em seu potencial ótimo. Os funcionários devem ser regularmente treinados no uso das mais recentes tecnologias da informação e comunicação para gerenciar e manter seu conhecimento pessoal. E para trabalhar com inteligência, a equipe deve ser dotada de habilidades e programas suficientes